Graça e paz, igreja. Tá tudo bem? Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje nós vamos fazer o devocional aqui com vocês. Espero que você esteja muito bem, né? Na graça de Deus, né? Vamos louvar o Senhor com essa música que diz: em espírito e em verdade. Assim é como Deus quer que nós sejamos, né? Adoremos Ele, na verdade. Vamos lá? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos seis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando amor. Vamos cantar mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos seis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando amor. O meu prazer é te louvar, ministrando amor. O meu prazer é te adorar, ministrando amor. Amém, glória a Deus, amém. Vamos dar sequência agora, depois desse louvor maravilhoso. É importante que nós tenhamos isso em mente, que Deus está no seu santo trono e Ele quer ser adorado, né, em espírito e em verdade, que nós possamos, onde quer que nós passemos, ministrando realmente o amor de Deus na vida das pessoas. Nesse momento, vamos estar meditando rapidamente, não pretendo ser muito longo, né, pretendo ser bem breve.
mas que você possa estar comigo aqui, juntamente com a minha mãe também, para a gente meditar um pouquinho. O texto que a gente vai ler é lá em Atos, capítulo 26, versículos 28 e 29. Só que antes da gente, né, ler aqui propriamente dito, é importante que você entenda um pouquinho o contexto que está se passando aqui. Atos em si é um livro muito interessante, muito importante, né, por assim dizer. A maioria das pessoas conhecem bem a parte bem mais superficial, né, ou pelo menos só leem os 3 primeiros capítulos que falam da descida do Espírito Santo e só tem isso em mente. Mas Atos em si é um livro muito importante, traz muitos ensinos pra gente e assim, para as pessoas que atualmente se sentem talvez desmotivadas ou até desesperançosas, que falam, né? Atos é um livro que te traz esse renovo, que te traz essa confiança novamente, principalmente em crer em Deus mesmo de verdade. Porque aqui em Atos, em todo o livro, né, fala das primeiras atividades, as primeiras ações da igreja primitiva. Então, como que eles faziam. Então é muito interessante você também levar isso em mente, você também lê isso. Então, assim, se você tiver um tempo, assim, não só aqui nesses momentos de devocional, mas no seu momento em que você estiver na sua casa, você possa também ler Atos, porque é um livro muito bom, muito interessante, vai te ensinar muito, porque lá tem grandes exemplos da Bíblia que, né, não só Paulo, mas Estevão, Apolo, enfim, tem vários apóstolos e discípulos do próprio que viram Jesus e conviveram com Jesus, então podem passar muitas lições de vida pra gente, né? Mas enfim, o contexto aqui, né, Paulo, aqui vai falar um pouco sobre a história de Paulo também, né? Paulo, na verdade, naquela época ele estava indo para várias cidades, né, várias regiões ali para pregar o evangelho. E todos conhecem que Paulo foi preso diversas vezes, né? Ele foi agredido, enfim, foi preso várias vezes, foi muito xingado. Todos os povos judeus lá faziam um motim contra ele, queriam matar ele de tudo quanto é jeito. Então, assim, o livro de Atos, principalmente a parte mais pro final, mostra essa quantidade de coisa aí sobre Paulo, né? Esse real sofrimento pelo nome de Jesus. E a gente vê também que quando ele era preso, muitas vezes ele era julgado. E ele era julgado pelos reis da época, normalmente, né? Que eram pessoas muito condecoradas, muito respeitadas. E geralmente o que acontecia? Chegava lá, quando ia para julgar Paulo, eles não tinham o que falar de Paulo. Porque Paulo seguia tudo, né? Seguia todos os princípios ali, seguia os decretos da lei. E não tinha o que eles falarem de Paulo. Apesar da grande multidão lá dos judeus estarem atacando Paulo, falando, não, Paulo fica causando aqui, fica fazendo um escarcel aqui no negócio, não tá dando certo não, tem que tirar esse cara daqui, tem que matar ele, não sei. Tem que fazer alguma coisa, mas não tá legal. Porque, querendo ou não, Paulo estava pregando a palavra de Deus, e onde a palavra de Deus é pregada, algo tem que acontecer, e principalmente as pessoas não gostam de ouvir verdades, essa é a verdade, né? E a gente não gosta de ouvir verdade, essa é real. Então, Paulo estava pregando o que? A verdade, que é a palavra de Deus. Então, eles se sentiam incomodados e queriam matar Paulo de tudo quanto é jeito, né? E aí, nessas idas e vindas, ele sempre caía nas mãos desses caras que julgavam, que eram 6, como eu falei. E nessa ocasião em especial, ele foi logo nas mãos do rei Agripa. O rei Agripa, pelo que dá a entender no texto, se você ler todo o contexto ali, dá a entender que o rei Agripa também era bem condecorado, muito respeitado por várias pessoas, por vários reinos também, enfim. E caiu nas mãos dele e então o rei Agripa foi lá e chamou Paulo. Não, traz ele aqui que nós vamos ver o que está acontecendo aí. E aí teve a galera, né, várias acusações contra Paulo, enfim, falando que Paulo fica causando lá, que fica causando rebeliões, enfim. E aí ele dá a oportunidade para Paulo. Antes dele tomar qualquer atitude, ele dá uma oportunidade para Paulo. Paulo, fala aí qual que é a sua ideia aí, né? Ele deu a oportunidade de Paulo se defender. E nessa ocasião, Paulo então conta sobre o seu testemunho. Ele fala desde o momento lá, quando ele foi convertido, né? Todos conhecem a história de Paulo também, que, né, antes Saulo, né, que caiu do cavalo quando viu a luz muito forte, enquanto ele estava a caminho de Damasco.
E então ele conta todo esse testemunho, né, falando as maravilhas que Jesus tinha feito na vida dele, a transformação. Ele deixa bem evidente aqui, se você for ler nas entrelinhas, você entende que ele traz essa maravilha que Deus fez na vida dele, essa transformação, né? Porque o que acontece? Quando nós, antigamente, né, nós também da mesma forma fomos transformados. E é isso que Deus quer que nós apresentamos para as pessoas. Diferentes pessoas, testemunhos diferentes, né? Por exemplo, pessoas que bebiam antes vão contar para pessoas que hoje são viciadas, alcoólatras, não sei. Vamos falar para elas, ó, tem salvação, tem solução para o seu problema. Por quê? Porque já aconteceu com você. Então, é isso que Paulo estava fazendo aqui. Só que, chegou mais para frente, o próprio rei pegou e falou para ele. Aí entra onde a gente vai ler agora, que é o, né, foi tudo que eu falei, né, enfim. O capítulo 26, versículo 28 e 29. O 28 diz assim: Então o rei Agripa ponderou, crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me em um cristão? Essa foi a pergunta do rei Agripa, né? Depois de tudo aquilo que o Paulo falou da história dele, da transformação, e já deixou a entender que é possível ser transformado, né? E aí o Paulo então responde no versículo 29, diante do que Paulo declarou: Seja em pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. Ou seja, Paulo tinha plena fé na palavra de Deus, que ela poderia transformar qualquer pessoa que estivesse ali, né? Independente se fossem, igual ele falou, né? Se acredita que eu vou acreditar na sua palavra em pouco tempo, assim, só porque você começou a falar eu vou acreditar. E ele não cria na palavra dele, isso que é mais legal, que ele cria realmente na palavra de Deus, que a palavra de Deus poderia transformar, seja em pouco tempo ou em muito tempo, não somente o rei, que tinha muito conhecimento das leis, né? Como diz aqui, mas também qualquer pessoa que ali estivesse, né? Os judeus, os gentios, enfim. Então, aqui o que eu queria chamar a atenção para vocês é isso, que Paulo conta todo o testemunho dele, deixa bem evidente, e mais do que isso, ele acredita na palavra de Deus, que é a salvação, que é o Evangelho, que é Jesus. Que nada mais, nada menos que Paulo pregou aqui foi Jesus, né? Para a gente, vamos dizer, fechar esse pensamento, é legal que a gente ressalte aqui a parte C, vamos dizer, do versículo, que diz assim: mas todas as pessoas que me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. Algemas na Bíblia, todos acredito que saibam que significa escravidão, significa pecado, estar realmente você preso a alguma coisa, né? Enfim, mas o que significa, o que isso representa? Antes nós mesmos podemos dizer que nós éramos presos, escravos do pecado. E Paulo aqui diz que ele já não é mais, ele já é liberto, transformado por Jesus. E assim como Paulo pregou para multidões, muitas pessoas diferentes, seja de baixo a alto escalão, como vocês podem ver, e Deus deu graça para ele e alcançou muitas almas. Então assim, é só questão de nós termos realmente a autoridade de Deus e fé, principalmente. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está pregando, porque senão não vai funcionar, né? Como eu falei, o livro de Atos, ele mostra diversos exemplos de discípulos, apóstolos, pessoas que se devotaram a Deus de forma assim abrangente, de forma bem assim total mesmo, integral a Deus, né? Sair realmente das suas casas, iam para outros países, para outras regiões, outras cidades. A gente vê, como eu falei, o Estevão, a gente vê Apolo, grandes nomes da Bíblia que, se você for parar para ler mesmo, você vê, cara, são pessoas como a gente, vamos dizer, gente como a gente, né? E assim, é só questão da gente realmente acreditar em Deus, acreditar na palavra dele e pregar isso, porque Paulo, como diz aqui o texto, que ele cria não só, que ele poderia, não ele convencer, mas que a palavra de Deus poderia transformar não só o rei, mas todas as pessoas que ali estavam, né? Então assim, porque a palavra de Deus, ela é diferente, ela é especial, né? Ela é mais penetrante que espada de dois gumes, como diz a própria Bíblia, né? Então assim, ela alcança, às vezes, o que a gente lê aqui hoje, amanhã se você ler vai estar diferente, porque vai ter um significado diferente, vai ter uma aplicação diferente na sua vida.
E isso se dá também para outras pessoas. Então, assim, às vezes uma palavra que para você chegou de uma forma, você falar isso para outra pessoa vai atingir ela de outra forma. Então, assim, pense nisso, vamos orar para que Deus realmente abra o nosso entendimento, né, nesse quesito, para que a gente realmente creia naquilo que a gente está falando e pregue a palavra de Deus onde quer que a gente esteja, seja lá no nosso serviço, na rua de casa mesmo, na escola, não sei, enfim, onde quer que você estiver no seu grupo social, que você possa pregar a palavra de Deus, porque ela é incomparável, né? E ela nunca falha, né? Nunca volta atrás, enfim. Então, onde ela é pregada sempre surte algum efeito. Então, que você possa meditar nisso hoje, né? Nessa palavra. Que a gente possa adorar, como a gente cantou aqui, que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso se dá para tudo na vida, porque a adoração não é só cantar, tá? Só para deixar registrado aqui. É também cantar, mas principalmente você ter uma vida com Jesus, uma vida íntegra, uma vida de testemunho realmente fiel a Deus. Amém? E realmente o que a gente acabou de ler aqui, que a gente possa crer na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Amém? Vamos, a minha mãe vai orar aqui para nós, né, para a gente encerrar. Já falei bastante. Vamos lá. Amém. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, né, nesse início de ano, e que o Senhor Jesus possa entrar no seu coração, né? E que esse novo ano que a gente está iniciando seja um ano de bênção para todos nós, né? Mas se porventura ao decorrer deste ano houver alguma luta, alguma dificuldade, o Senhor Jesus vai estar com você também, viu? Que Deus te abençoe. Eu vou estar orando, que você possa ir onde você estiver, colocar o seu pensamento em Deus neste momento. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse momento que aqui nós estivemos, Senhor Jesus, que a Tua palavra foi ministrada, Senhor, na vida de cada um que está nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada casa, cada lar, Senhor. Abençoando, Senhor, este novo ano que está se iniciando, Senhor Jesus. Que seja um ano de bênçãos para nós, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar conosco, nos guardando, nos fortalecendo, sustentando a cada vida, Senhor, que está, Senhor, ouvindo este devocional neste momento, Pai. É no Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor pela bondade e misericórdia que tem sido sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe.